Boa noite, pessoal. Como que vocês estão? Espero que bem. Gostaria de pedir desculpas já de antemão. Eu estou resfriada, né? Estou até tomando um chazinho aqui para poder dar conta da aula de hoje. Então, peço desculpas se eu precisar pausar um pouquinho a aula. Estou com dor de garganta, um pouco de tosse, né? As vias congestionadas, mas acredito que vai dar tudo certo. Então, antes de começarmos sobre o nosso tema da noite, que é sobre ética, cidadania e responsabilidade social, gostaria de reforçar, né, o nosso cronograma, que nós estamos na nossa quarta aula, e aí na segunda-feira, próxima segunda-feira, dia 23, nós temos a nossa última aula do módulo, né, a última aula da nossa disciplina, que antecede, então, as avaliações que começam no dia 26, na quinta-feira, tá? Então, a avaliação, apenas reforçando, é uma avaliação de 10 questões objetivas, nível médio, nem fácil e nem difícil, e vai ficar aberto do dia 26 ao dia 31, tá? Então, se organizem, revejam as aulas, caso você tenha perdido alguma, por favor, assista. Fique preparado para a nossa avaliação, ok? Então, vamos lá. Nas últimas aulas, pessoal, nós percorremos um caminho bem fascinante, não é? Na primeira aula, nós desvendamos a evolução estratégica do RH, né, mostrando como ele deixou de ser um departamento meramente operacional, para se tornar um parceiro, não é, estratégico do negócio. Já na nossa segunda aula, nós mergulhamos nos mecanismos da tomada de decisão, né, entendendo como líderes escolhem caminhos, alocam recursos e definem prioridades, né? E vimos também como vieses cognitivos podem atrapalhar esse processo, né? Como esses vieses acabam atrapalhando. E na terceira aula, que aconteceu na segunda-feira passada, nós fizemos uma verdadeira engenharia reversa, né, dos processos de RH, desde o recrutamento até a gestão de desempenho. Então, hoje nós vamos falar. Deixa eu só ajustar aqui. Opa, estou voltando aqui. Aí. E hoje, né, nós vamos falar sobre o que realmente sustenta tudo isso, né? Se a gestão por competência é o fio condutor que integra os subsistemas de RH, a ética é o alicerce sobre o qual toda a organização deve ser construída. E não estou falando de um alicerce qualquer, né? Mas daquele que não se vê, que está enterrado, mas que sustenta toda a organização, as instituições. Então, se ele trincar, se houver uma fissura, o prédio inteiro desaba, né? Então, não importa quão bonita seja a fachada ou quão eficientes sejam os elevadores. Apenas um trocadilho aqui. Né? Então, nós vivemos na era da hipertransparência, né? Então, não estou falando apenas das redes sociais, mas, na verdade, de um fenômeno muito mais profundo. Vivemos num mundo onde qualquer pessoa com um celular na mão, ele pode se tornar repórter, né? Um auditor, um fiscalizador. Então, hoje, um vídeo de simplesmente 30 segundos pode destruir uma reputação construída ao longo de 30 anos, né? Então as empresas hoje, elas são como aquários de vidro, né? Estão constantemente sendo observadas por todos os lados, né? Consumidores cada vez mais conscientes e exigentes, investidores que aplicam trilhões, né, de dólares, reais, com base em critérios socioambientais, colaboradores que escolhem onde trabalhar baseados em propósitos e valores, reguladores com poderes ampliados, imprensa especializada em investigação corporativa, comunidades do entorno que monitoram impactos ambientais. Então,
nesse contexto todo, a pergunta que fica no ar não é mais apenas quanto essa empresa lucrou, né, ou lucra, mas a pergunta fundamental passou a ser como ela lucrou. Né? Então, a sociedade quer saber, essa empresa é íntegra, ela respeita as pessoas que nela trabalham, ela se preocupa com o planeta, ela paga impostos de forma justa, ela trata seus fornecedores com dignidade, sua cadeia produtiva está livre de trabalho escravo. Então, as perguntas que permeiam, né, as empresas, as instituições, são essas, né, nessa era de hipertransparência. Então, se na primeira revolução industrial o diferencial era a máquina a vapor, na segunda era a eletricidade e a produção em massa, na terceira era a tecnologia da informação, né? E hoje, na quarta revolução industrial, o diferencial competitivo é a confiança. Então, e a confiança ela não se compra com marketing, né? Confiança se constrói com ética, consistência e transparência ao longo do tempo. Vamos fazer um rápido exercício de conexão com o que já estudamos nessas 3 últimas aulas. Lembram-se da aula 1, quando falamos sobre cultura organizacional? Pois bem, a ética ela é o principal combustível para uma cultura organizacional forte e positiva. Empresas com culturas éticas têm menores indícios de turnover, né? Maior engajamento, mais inovação e melhor atendimento ao cliente. Por que isso acontece? Porque as pessoas trabalham com segurança psicológica, né? Confiam na liderança e sentem orgulho de fazer parte daquela história, né? E na aula 2, quando nós falamos sobre a tomada de decisão, nesse tema, né, dentro da tomada de decisão, a ética atua como um filtro crítico em todas as etapas do processo decisório. Então, ela vai ajudar a eliminar alternativas que possam ser lucrativas no curto prazo, né, mas que comprometam a integridade e a reputação no longo prazo. Então, um gestor sem uma bússola ética, ele pode tomar decisões tecnicamente corretas, mas moralmente desastrosas, né? Então, tem que tomar muito cuidado. E sobre os processos de RH? A ética permeia cada um deles. Um recrutamento ético não discrimina candidatos por gênero, raça ou idade. Um sistema de remuneração ético não cria abismos salariais injustificados entre a diretoria e o chão de fábrica. Né? Então, uma avaliação de desempenho ético não é usada como ferramenta de perseguição ou assédio moral, não é? E antes de avançarmos para o ambiente corporativo, nós precisamos fazer uma rápida, porém fundamental incursão pela filosofia, né? Porque a ética ela não nasceu nas empresas, ela é o objeto de reflexão humana há mais de 2 milênios, né? Então, a palavra ética deriva do grego ethos, que significa caráter, modo de ser, costume. Já a palavra moral, ela vem do latim mores, que também significa costumes. Então, na linguagem cotidiana, nós usamos os termos quase como sinônimos. Mas na filosofia, né? Mas a filosofia ela vai nos ajudar a fazer uma distinção muito mais importante, né? A moral, ela é o conjunto de normas, valores e costumes que são estabelecidos e aceitos por uma sociedade, um grupo ou uma cultura em um determinado momento histórico. Então, a moral ela é contextual, cultural e mutável. O que era moralmente aceito, né, lá no século XIX como trabalho infantil, hoje é repudiado, não é? Então, o que é moral numa cultura oriental
pode ser diferente do que é moral numa cultura ocidental. Deixa eu ajustar aqui. Acho que assim fica maior para vocês. E a ética, por sua vez, ela é a reflexão filosófica sobre a moral. Então, é o esforço racional para fundamentar, questionar e criticar os valores e normas morais. Então, a ética pergunta: esse costume é justo? Este valor é universalizável? Esta norma faz sentido? Né? 3 grandes correntes do pensamento ético ocidental nos ajudam a entender como as pessoas e organizações tomam decisões morais. E que seria? Nós temos a primeira, que é a ética das virtudes, que é de Aristóteles, lá do século IV a.C. Então, para Aristóteles, a questão central não é o que devo fazer, mas sim que tipo de pessoa eu devo me tornar. Então, a vida ética é a busca pela excelência e pela felicidade, né? Através do cultivo de virtudes como coragem, temperança, justiça, sabedoria. E no ambiente corporativo, isso se traduz na pergunta: que tipo de organização queremos ser? Que virtudes queremos cultivar em nossos líderes e colaboradores? A segunda é a ética deontológica, de Immanuel Kant, do século XVIII. Para Kant, a moralidade não está nas consequências das ações, mas no cumprimento do dever. Então, existe um princípio supremo da moralidade que ele chamou de imperativo categórico. Haja apenas segundo uma máxima tal que pessoas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal. Em outras palavras, antes de agir, pergunte-se: e se todo mundo agisse assim? O mundo seria melhor ou pior? Se a máxima da sua ação não puder ser universalizada, ela é moralmente inaceitável. Então, no mundo corporativo, isso combate o relativismo de todo mundo faz. É assim que o mundo funciona. Quando eu trabalhava na prefeitura, nós tínhamos um ditado que nós brincávamos que a pessoa tinha a síndrome de Gabriela. Sempre foi assim, todo mundo era assim. E é uma forma de traduzir isso, né? Então, quando nós pensamos sobre essa segunda, que é a ética deontológica, em pensar em tudo que você irá fazer, como irá fazer, pensar nessa frase, né? Pensar sobre isso, refletir no caso, né? De que se todo mundo fosse fazer dessa forma, e aí, como seria? O mundo seria melhor? A nossa rotina seria melhor ou pior? A nossa organização seria melhor ou pior? E nós temos a terceira, que é a ética utilitarista, de Jeremy Bentham e John Stuart Mill, do século XIX. Para os utilitaristas, a moralidade de uma ação ela é determinada pela sua consequência. Nós devemos buscar a maior felicidade para o maior número de pessoas. É a ética do cálculo, pessoal, da maximização do bem-estar coletivo. Então, no ambiente corporativo, isso exige que as empresas considerem o impacto de suas decisões sobre todos os stakeholders, não apenas sobre os acionistas, né? Então, por essa viagem filosófica, ela é tão importante, né? Por quê? Porque quando nós falamos de dilemas éticos nas empresas, esses 3 referenciais, eles estarão em jogo, muitas vezes também em conflito, ok? E a ética organizacional, né? Feita essa base filosófica, vamos ao nosso objeto de estudo do momento, que é a ética organizacional. Nós podemos defini-la como conjunto de princípios, valores
e normas morais que orientam o comportamento dos indivíduos dentro da organização e também a própria conduta da organização perante a sociedade. E o sistema é o sistema que responde a seguinte pergunta: o que é certo fazer aqui, mesmo quando ninguém está olhando? Então, a ética organizacional, ela não se restringe apenas ao cumprimento da lei. Como dissemos na abertura, a lei é o mínimo necessário. O direito estabelece o piso, a ética constrói o teto. Algo pode ser perfeitamente legal, mas profundamente antiético. Então, vamos a alguns exemplos concretos para ilustrar essa diferença crucial. Vamos pensar no planejamento tributário agressivo. Uma empresa, né, multinacional, utilizando-se de brechas nas legislações internacionais e de paraísos fiscais. Estrutura-se de forma a pagar próximo de zero de impostos de renda no país onde gera a maior parte de seu faturamento. Isso é legal? Provavelmente sim. Se os contadores e advogados fizerem bem o seu dever de casa. Mas a pergunta mais importante, isso é ético? A empresa, ela se beneficia da infraestrutura pública, né? Estradas, portos, seguranças, educação dos trabalhadores, e não contribui proporcionalmente para mantê-la. Então, a sociedade paga a conta. Aí a pergunta, onde está a justiça nisso? Né? Vamos para um segundo exemplo. Política de remuneração de executivos. O Conselho de Administração de uma empresa aprova um bilionário pacote de remuneração para o CEO, né, atrelado a metas de curto prazo no preço das ações. E para atingir essas metas, o CEO corta investimentos em pesquisa e desenvolvimento dessa empresa. Ele demite centenas de funcionários e precariza condições de trabalho. Isso é legal? Sim, desde que respeitados os trâmites societários, mas é ético. O executivo, ele enriquece às custas da sustentabilidade de longo prazo da empresa e do sofrimento dos trabalhadores. Então, o que é legal nem sempre é ético, né? Um terceiro e último exemplo dessa parte é assédio moral estrutural. Uma empresa não tem uma política explícita de assédio moral. No entanto, sua cultura organizacional premia líderes agressivos, que humilham subordinados em público, cobram metas inatingíveis e criam um ambiente de medo. Isso é legal? Se não houver uma denúncia formal e condenação judicial, sim. Infelizmente, sim. Mas é ético, pessoal? Absolutamente não, né? A empresa ela é conivente com um ambiente tóxico que adoece as pessoas. E infelizmente, nós vemos muito disso, não é? Então, a ética é como filtro na tomada de decisão. Vamos agora aprofundar a conexão com a nossa aula 2, que é sobre a tomada de decisão. E para isso, eu vou propor um estudo detalhado, um exercício de simulação mental. Então, vamos pensar no caso da farmacêutica X, né, de uma empresa farmacêutica X. Vamos dar o nome dela de Vita Nova, né? Então, vamos lá. A Vita Nova é uma empresa farmacêutica de médio porte que está prestes a alcançar um novo medicamento para controle de diabetes, o Gliclol. Perdão. E os estudos clínicos iniciais mostraram eficiência superior aos concorrentes. E o lançamento desse medicamento ele está programado para daqui a 3 meses. E a empresa já investiu 50 milhões em pesquisa, desenvolvimento e marketing. E as projeções indicam que o medicamento pode se tornar o medicamento mais vendido dessa empresa, representando até 30% do faturamento anual. Porém, sempre temos um porém,
Na última fase de testes de estabilidade, o laboratório de controle de qualidade identifica um padrão preocupante em condições específicas de temperatura e umidade, comuns em regiões norte e nordeste do nosso país. O medicamento sofre uma degradação mais acelerada, reduzindo a sua eficácia em cerca de até 15% após 6 meses de armazenamento. E a bula prevê eficácia plena por 2 anos. A equipe técnica dessa empresa apresenta o relatório à diretoria. Agora, a empresa farmacêutica Vitanova precisa decidir o que fazer. E nós vamos analisar, então, as alternativas sobre a ótica da ética como filtro decisório. Então, nós temos a alternativa A, pessoal, que é a antiética, que é ignorar o relatório, engavetá-lo e lançar o medicamento conforme planejado. Né? Argumentos internos, o risco é baixo, a degradação só acontece em condições extremas, nossos concorrentes fariam o mesmo, não podemos perder os 50 milhões investidos. Então, essa seria a alternativa A. E a alternativa B? Ela é ética, porém é difícil. Que seria o quê? Adiar o lançamento, reformular a embalagem ou a composição do medicamento para garantir a estabilidade, refazer os testes necessários e então lançar, né? Só depois de todo esse processo, toda essa reavaliação. Então, isso significaria o quê? Perder a janela de lançamento, provavelmente perder o ano fiscal, ver as ações despencarem, explicar o atraso para investidores furiosos e dar vantagem competitiva aos concorrentes. E nós temos, então, a alternativa C. Vamos dizer que ela seria um meio termo, que seria lançar o medicamento, mas incluir na bula uma restrição, né? Não armazenar em temperaturas acima de 25 graus, ou eficácia reduzida em climas quentes e úmidos. Então, isso resolve o problema legal, mas joga a responsabilidade para o consumidor e para o farmacêutico. Então, que dificilmente terá condições de controlar a temperatura em todas as farmácias do país. Né? Então, vamos agora aplicar essas dentro dos filtros éticos nos quais nós aprendemos, que seria o filtro, vamos o primeiro, filtro kantiano, né, que é o deontológico. Então, se a máxima da ação for é aceitável lançar um medicamento sabendo que ele pode perder eficácia em determinadas condições, desde que isso não seja ilegal, nós podemos querer que essa máxima se torne uma lei universal. Queremos viver num mundo onde todas as farmacêuticas agem assim? A resposta é claramente não. E pensando no filtro utilitarista, qual alternativa produz a maior facilidade para o maior número? A alternativa A produz felicidade para os acionistas, né? No curto prazo, mas pode causar danos à saúde de milhões de pacientes diabéticos no longo prazo. A alternativa B apresentada, ela causa insatisfação para os acionistas no curto prazo, mas ela protege a saúde dos pacientes e a reputação da empresa no longo prazo. E o cálculo utilitarista bem feito, considerando todos os afetados, pende para a alternativa B. E o filtro das virtudes, aristotélico? Que tipo de empresa a farmacêutica Vitanova quer ser? Uma empresa que coloca o lucro acima da saúde das pessoas ou uma empresa que honra seu compromisso com a vida? A decisão dessa pergunta, ela vai revelar o caráter da organização. E a decisão eticamente correta, embora dolorosa no curto prazo, seria a alternativa B. Empresas que já passaram por dilemas semelhantes e escolheram o caminho da transparência e da responsabilidade, como a Johnson & Johnson, no famoso caso do Tilenol, nos anos de 1980, colheram frutos de confiança e lealdade por décadas e colhem até hoje.
né? Então, para que a ética ela não seja apenas um discurso bonito do CEO no dia do lançamento do código de conduta, ela precisa ser institucionalizada. Ela precisa estar embutida nos processos, nas rotinas, nos sistemas das empresas. E é por isso que agora nós vamos falar sobre os 4 pilares fundamentais disso, que seria o código de ética e conduta, que o código ele não pode ser um documento empoeirado, cheio de jargões jurídicos, que fica perdido na intranet e ninguém lê. Ele precisa ser um guia prático, pessoal, acessível e que traduz os valores abstratos da empresa em comportamentos concretos. Então, um bom código de ética, ele deve responder às seguintes perguntas: como devemos tratar nossos colegas? Respeito, civilidade, não discriminação. Como devemos tratar nossos clientes? Honestidade, transparência, qualidade. E como devemos lidar com conflitos de interesses? Um funcionário, ele pode ter um negócio paralelo que concorra com a empresa? Ele pode contratar um parente? São perguntas que as organizações precisam fazer. Nós podemos aceitar presentes de fornecedores? Se sim, até que valor? Como devemos usar as informações confidenciais da empresa? Como devemos nos relacionar com o poder público? E o segundo pilar são os canais de denúncia. É a linha ética. De nada adianta ter um código se não houver um mecanismo seguro para reportar violações. E o canal de denúncias ele precisa ser confidencial. A identidade do denunciante deve ser protegida. Deve ser imparcial, idealmente gerido por uma empresa terceirizada, especializada, para evitar conflitos internos. Esse canal, ele precisa ser acessível, disponível 24 horas por dia, durante 7 dias na semana, por múltiplos canais, telefone, website, aplicativo. E esse canal, ele precisa ser seguro, com garantias contra retaliação para quem denuncia de boa fé. Então, se o canal não for confiável, se houver histórico de vazamento ou de perseguição a denunciantes, ele se torna letra morta. As pessoas não denunciam por medo e os problemas se aprofundam até virarem escândalo. E o terceiro pilar é o comitês de ética. O comitê de ética, ele é o órgão responsável por deliberar sobre os casos mais complexos, interpretar os códigos, aplicar sanções e zelar pela consistência das decisões da empresa. Então, sua composição fundamental é o quê? O comitê deve ser multidisciplinar, né? Deve ter membros do RH, jurídico, auditoria, representantes de negócios. Ele deve ter membros independentes, um conselheiro externo, um especialista acadêmico. Ele deve ter autonomia e acesso direto ao conselho de administração. E ele deve ter mandatos definidos para evitar acomodação. E o nosso último pilar é o treinamento e comunicação constantes. A ética não se aprende num treinamento de integração de 1 hora. Ética se constrói com reforço contínuo. E isso significa o quê? Treinamentos periódicos obrigatórios para todos os colaboradores, comunicações regulares sobre dilemas éticos comuns no dia a dia, boletim informativos com cases e exemplos, inclusão do tema em reuniões de equipe e, acima de tudo, exemplo vindo da liderança. Líderes que pregam uma coisa e fazem outra são o maior fator de corrosão ética numa organização. Se o diretor comercial mente para um cliente, por que o vendedor seria honesto? Não é?
E os riscos da ausência da ética? Nós temos, na verdade, perdão, gente, é muito importante também falar sobre os riscos de negligenciar a ética. Quando a ética não é priorizada, a empresa fica exposta ao quê? Riscos legais e regulatórios, multas bilionárias, processos judiciais, ações civis públicas, perda de licenças para operar. A lei da anticorrupção brasileira, que é a Lei 12.846 de 2013, ela prevê responsabilização objetiva das empresas por atos de corrupção, com multas que podem chegar a 20% do faturamento bruto da empresa. Nós temos os riscos reputacionais, né, danos à imagem que podem levar anos ou décadas para serem reparados. Porque uma vez que a confiança é perdida, recuperá-la é extremamente difícil. Né? Pesquisas mostram que consumidores boicotam marcas com históricos de más práticas. Nós temos os riscos operacionais, que é perca de talentos, dificuldade de atrair novos colaboradores, queda de produtividade, aumento do absenteísmo, clima organizacional tóxico. E nós temos também, não menos importante do que os outros, né, os riscos financeiros, né, que é a desvalorização das ações, que é o aumento do custo do capital, a dificuldade de acesso à linha de crédito de bancos de desenvolvimento, exclusão de cadeias globais de valor que exigem conformidade ética. E a cidadania organizacional? Direitos, deveres e pertencimento. Se a ética é o princípio, a cidadania é a prática, é a vivência concreta desses valores no dia a dia das relações. Então, quando nós pensamos em cidadania no senso comum, muitas vezes nos vem à mente imagens de votar, pagar impostos, respeitar as leis, participar de associações de bairro. No contexto organizacional, o conceito ele se desdobra em duas dimensões. Nós temos a cidadania interna, que ela é dentro da empresa, e nós temos a cidadania corporativa, a empresa como cidadã na sociedade. Então, a cidadania interna, que seria direitos, deveres no ambiente de trabalho, assim como na sociedade, dentro da empresa existe um pacto implícito e explícito também de direitos e deveres. Então, nós temos os direitos do colaborador cidadão, que inclui direito a um ambiente de trabalho seguro e saudável, física e psicologicamente, direito a ser tratado com respeito e dignidade, livre de assédio e discriminação. Nós temos direito a uma remuneração justa e compatível com o mercado e com a função exercida. Nós temos direito à liberdade de expressão responsável, nós podendo opinar, criticar e sugerir sem medo de retaliação. Nós temos direito à privacidade e à proteção dos nossos dados pessoais, direito à informação clara e transparente sobre empresas, seus resultados e planos, e os deveres. Os deveres do colaborador cidadão incluem o quê? Dever de respeitar as normas e políticas da empresa, dever de contribuir para um clima organizacional positivo, tratando colegas com civilidade, dever de zelar pelo patrimônio da empresa, de agir com lealdade e honestidade, de exercer sua cidadania ativamente, apontando problemas, sugerindo melhorias e participando dos canais de diálogos disponíveis. Então, quando esses direitos e deveres estão em equilíbrio, temos um ambiente de cidadania organizacional plena.
Quando os direitos são desrespeitados ou os seus deveres são ignorados, temos um ambiente de conflito, desengajamento e adoecimento. Deixa eu verificar aqui. Ainda não. E a cidadania corporativa? Tá certo. E a cidadania corporativa, pessoal? A empresa como agente social. O conceito de cidadania corporativa ou cidadania empresarial, que vocês também irão encontrar, ela amplia radicalmente essa visão. Ele parte do pressuposto de que a empresa não é uma ilha, não é uma entidade separada da sociedade. A empresa, ela é parte integrante do tecido social, porque ela ocupa um espaço, ela consome recursos naturais, ela utiliza infraestrutura pública, ela emprega pessoas que vivem na comunidade, impacta o meio ambiente, influencia comportamentos. Então, ser uma empresa cidadã significa reconhecer essa interdependência e assumir a responsabilidade que vem com ela. Então, significa agir não apenas como um agente econômico, mas como um agente social, comprometido com o bem-estar e o desenvolvimento da comunidade onde ela está inserida. Então, como a cidadania corporativa se manifesta na prática? Nós temos 3 dimensões. Nós temos a dimensão 1, que é relações com a comunidade do entorno. Então, uma empresa cidadã, ela não ignora a comunidade que vive ao redor de suas instalações. Ela busca ativamente entender as necessidades, os anseios e os impactos que causam. Nós temos exemplos positivos. Vamos pensar num exemplo positivo. Uma mineradora que antes mesmo de iniciar suas operações realiza audiências públicas, negocia indenizações justas, investe na melhoria da infraestrutura local, escolas, postos de saúde e cria programas de qualificação profissional para a população. E agora um exemplo negativo. Vamos pensar numa indústria química que polui o rio, que ignora as reclamações dos moradores sobre o mau cheiro, que não gera empregos para a população local, porque traz trabalhadores de fora. E na dimensão 2, que é as relações com os fornecedores. A cidadania corporativa se estende à cadeia de suprimentos. Uma empresa cidadã, ela não terceiriza suas responsabilidades éticas. Ela exige que os seus fornecedores também cumpram padrões trabalhistas, socioambientais e de direitos humanos. Vamos para um exemplo positivo. Grandes varejistas que auditam seus fornecedores têxteis para garantir que não há trabalho análogo à escravidão na produção das roupas que vendem. Empresas que dão preferência a fornecedores locais, de pequenos e médio porte, fomentando o desenvolvimento regional. E agora um exemplo negativo dessa segunda dimensão. Empresas que fecham os olhos para violações da cadeia em nome da redução de custos e que depois são expostas por reportagens ou campanhas de ativistas. E a dimensão 3, relações com o poder público. A relação com o governo é uma das mais sensíveis da cidadania corporativa, porque ela envolve desde o pagamento pontual e justo de impostos até a participação em debates sobre políticas públicas, passando pela absoluta proibição de práticas de corrupção. Então, uma empresa cidadã, ela atua de forma transparente, ela evita doações eleitorais suspeitas, ela não tenta influenciar licitações, ela contribui com expertise técnica para o aprimoramento de leis e regulamentos de interesse público. Mas, infelizmente, sabemos que essa é também uma das áreas onde os desvios éticos são mais frequentes e danosos.
A Lava Jato escancarou um esquema sistêmico de corrupção que envolvia as maiores empresas do país. Então, nós temos que tomar muito cuidado, pessoal, quando nós pensamos nessas três dimensões, né? Porque a cidadania corporativa, ela se manifesta na prática de muitas formas. Deixa eu ver qual que é o próximo slide. Acho que ainda... Então, vamos fazer um estudo de caso agora sobre a construção da cidadania na prática. Então, vamos a um exemplo mais concreto e detalhado de como a cidadania corporativa pode ser construída. Eu trouxe aqui um caso fictício de uma construtora. Uma construtora chamada Nova Fronteira. É uma construtora especializada em grandes empreendimentos imobiliários. E ela acaba de ganhar uma licitação para construir um conjunto habitacional popular para 5.000 famílias de baixa renda num bairro periférico de uma grande cidade. Historicamente, a relação entre construtoras e comunidades periféricas já é bastante conflituosa, né? As obras geram bastante transtorno, caminhões, barulho, poeira, e atraem, né, claro, trabalhadores de fora. E quando a obra termina, a comunidade fica com os impactos e a empresa simplesmente vai embora, né? Então, essa empresa nossa, Nova Fronteira, ela decide agir de forma diferente. Então, antes mesmo da primeira pá virar terra, a diretoria de sustentabilidade e relações comunitárias entra em campo. Então, nós temos a fase 1, que é o diagnóstico participativo, que essa empresa ela vai mapear as lideranças comunitárias, associações de moradores, igrejas, escolas, ONGs locais, e vai realizar uma série de reuniões abertas para ouvir essa comunidade. Né? Quais são as suas principais preocupações? Qual é o histórico de conflito com outras construtoras? Quais são os sonhos e necessidades daquela comunidade, além da habitação? Né? E aí nós temos a fase 2, que é o plano de relacionamento e mitigação de impactos. E a partir do diagnóstico, essa empresa ela vai elaborar um plano detalhado, que seria estabelecer horários restritos para circulações de caminhões pesados, para não atrapalhar o sono dos moradores, instalar barreiras acústicas e sistemas de umidificação para controlar a poeira, criar um canal de comunicação direto e ágil, por exemplo, um WhatsApp, para que os moradores possam reportar problemas em tempo real, vazamento, buraco, acidente. E nós temos a fase 3, que será a geração de valor compartilhado. Então, essa empresa, ela vai além da mitigação, ela busca criar valor compartilhado. Então, o que ela vai fazer? Ela vai criar programas de qualificação profissional gratuito para os moradores da comunidade, com foco em habilidades da construção civil. Ao final, vai contratar localmente grande parte da mão de obra necessária para a obra. Ela vai ceder espaços do canteiro de obras aos finais de semana para a realização de eventos comunitários e oficinas culturais. Ela vai criar parceria com o poder público, comprometendo-se a construir como parte do empreendimento não apenas as moradias, mas também uma creche, uma praça, uma quadra poliesportiva que ficarão para a comunidade após a obra. E quais são os resultados que essa empresa vai colher? A obra vai transcorrer com conflitos mínimos. A empresa vai construir uma reputação sólida na sociedade, facilitando futuras licitações. Os moradores vão se tornar defensores dessa empresa. A comunidade não ganha apenas casas, mas também infraestrutura social e empregos. E isso, pessoal, é cidadania corporativa em ação. E qual é o papel? Deixa eu verificar. Acho que tá certo.
Só um minutinho. Eu me perdi aqui nas minhas anotações. E qual é o papel do RH nesse processo? Olha, eu tô tão empolgada que eu tô esquecendo de passar os slides. Eu tô vendo que tem algo que não tá... Não tá... Ah, tá certo. Ah, olha aqui. Não, professora, quando fica doente, parece que o cérebro dá um pane. Tá certo aqui. E o papel, pessoal, voltando, perdão, pelo erro no sistema aqui da professora. Erro do sistema do cérebro, né? E, pessoal, qual que é o papel do RH nesse processo? Ele é fundamental, né? O RH, ele é um grande arquiteto da cidadania interna. Então, o RH, ele desenha as políticas de diversidade e inclusão, garantindo que todos tenham oportunidades. O RH, ele implementa os canais de diálogo com os sindicatos e representantes dos funcionários. O RH promove a transparência interna, comunicando resultados e estratégias de forma clara. Ele vai desenvolver líderes para que exerçam sua autoridade com respeito e justiça. Ele vai criar programas de voluntariado corporativo, conectando colaboradores com causas sociais. O RH, ele é o guardião do clima organizacional, monitorando indicadores de satisfação e engajamento e bem-estar. Então, sem um RH comprometido com a cidadania, a empresa dificilmente conseguirá praticá-la de forma consistente. E a responsabilidade e a agenda ESG, né, que é ambiental, social e governança. A responsabilidade social além da filantropia, vamos falar agora. Então, nós chegamos ao nosso grande pilar da nossa aula, que é a responsabilidade social. E é fundamental nós fazermos uma distinção muito clara desde o início, que a responsabilidade social não é filantropia. A filantropia é importante, ela é nobre, é a doação de agasalhos no inverno, é a cesta básica para a comunidade carente, é o apoio pontual a uma causa, mas a filantropia é uma ação periférica, descolada do negócio principal. Já a responsabilidade social, ela é muito mais profunda do que isso, ela é mais estrutural, mais estratégica, porque ela faz a seguinte pergunta: por que essas pessoas precisam de doação? Qual é a raiz do problema? Como o nosso negócio, o nosso produto, nossa operação, nossa cadeia de valor pode contribuir para mudar essa realidade de forma sustentável? Então, a responsabilidade social, ela é a materialização da cidadania corporativa. Ela é a forma como a empresa assume e gere seus impactos na sociedade e no meio ambiente, né? Integrando essa preocupação à sua própria estratégia de negócio. Então, a gestão do negócio de forma ética, transparente e responsável, considerando todos os públicos com quem ela se relaciona. E é aqui que entra a pirâmide da responsabilidade social corporativa, de Archie Carroll. Eu falo que essas palavras em inglês, esses nomes em inglês me pegam. Um dos modelos mais didáticos e influentes para entender as camadas da responsabilidade social é a pirâmide de Archie. Proposta lá em 1979 e refinada, né, ao longo dos anos. Então, Archie Carroll.
corta. Tem como cortar o vídeo? Não tem, porque é ao vivo, né? Vocês estão vendo como que funciona. Então, o Arche, ele argumenta que a responsabilidade social não é uma coisa só, mas, na verdade, ele é um conjunto de responsabilidades que se sobrepõem e se complementam. Então, a pirâmide, ela tem 4 camadas. Nós temos a base, que é a responsabilidade econômica. Esta é a responsabilidade fundamental e é a base de tudo, né? A empresa existe primariamente para produzir bens e serviços que a sociedade deseja e com isso gerar lucro para os seus acionistas, não é? Então, ser lucrativa não é antiético, é uma obrigação, né? Então, sem lucro, a empresa não vai sobreviver. E sem sobrevivência, não consegue gerar empregos, pagar impostos, investir em inovação ou cumprir qualquer outra responsabilidade. Então, a responsabilidade econômica é o alicerce de tudo. No segundo andar ali, nós temos a responsabilidade legal. A sociedade, ela não espera apenas que a empresa lucre, ela espera que lucre dentro das regras do jogo. Então, a responsabilidade legal é a obrigação de cumprir as leis e regulamentos que regem sua atividade. Então, leis trabalhistas, ambientais, tributárias, consumeristas, concorrenciais, né? E a empresa deve operar em conformidade com o marco legal estabelecido pela sociedade. No terceiro andar, nós temos a responsabilidade ética, né? Aqui entramos no território que exploramos desde o início da aula, né? Que a sociedade espera que a empresa vá além da lei, né? A responsabilidade ética é a obrigação de fazer o que é certo, justo e correto, mesmo quando a lei não obriga, que é respeitar o espírito da lei, não apenas na letra. Então, são aquelas expectativas não escritas da sociedade. Tratar fornecedores com justiça, respeitar a privacidade dos consumidores, evitar práticas predatórias, ser transparente, né? E no topo nós temos a responsabilidade filantrópica, né? Ou discricionária. Né? No topo da pirâmide estão as ações voluntárias da empresa, aquela que a sociedade deseja que ela faça, mas não considera antiético se ela não fizer. Né? São as contribuições para a comunidade, o apoio a causas sociais, o incentivo ao voluntariado, as doações para artes e cultura. É o papel de boa cidadã corporativa. Então, a filantropia é a cereja do bolo, mas ela só é sustentável e legítima se os outros andares da pirâmide estiverem sólidos. Então, uma imagem mental muito importante é que a pirâmide não é uma hierarquia onde o topo é mais importante que a base, né? É uma estrutura integrada. Então, se a base econômica ela for frágil, a empresa vai desabar. Se o andar legal for violado, a empresa é penalizada. Se o andar ético for ignorado, a empresa perde a confiança. Né? Então, e se o topo filantrópico existir sem os outros andares, a empresa será acusada de maquiagem verde, né? Ou de tentar comprar uma imagem que não merece. Ok? E a evolução para a agenda ESG, né? Os critérios mensuráveis. Nos últimos anos, a discussão sobre responsabilidade social, ela evoluiu e se consolidou em torno de uma sigla que domina as salas de reuniões e os relatórios das maiores empresas do mundo, né? ESG, em português, ASC, né? Que seria ambiental, social e governança. Então, essa sigla, ela representa uma evolução crucial em relação aos conceitos anteriores. E por quê? Porque ele transforma a responsabilidade em um conceito filosófico, muitas vezes vago, né? Em um conjunto de critérios mensuráveis, auditáveis e comparáveis. Não basta mais dizer nossa empresa é sustentável. É preciso mostrar com dados e métricas hoje. Então, não basta mais publicar um relatório bonito com fotos de crianças felizes. É preciso prestar contas com indicadores padronizados que permitam
investidores, clientes, reguladores e sociedades avaliar o desenvolvimento real da empresa. Então, vamos detalhar cada um desses pilares? Nós temos, então, o pilar ambiental, né? Este pilar, ele avalia como a empresa vai gerenciar seu impacto no meio ambiente. E as perguntas-chave desse pilar são: mudanças climáticas, a empresa mede e reporta suas emissões de gases de efeito estufa, tem metas de redução alinhadas com a ciência, investe em energia renovável, e os recursos hídricos. A empresa monitora seu consumo de água, atua em regiões de estresse hídrico, tem programas de recuso e tratamento de efluentes, e biodiversidade e uso da terra. As operações das empresas, elas impactam áreas de preservação, há programas de compensação e recuperação, gestão de resíduos. A empresa mede e busca reduzir sua geração de resíduos, pratica economia circular, transformando resíduos em insumos para novos processos. Matérias-primas. A empresa utiliza materiais de origem sustentável, rastreia a origem de insumos críticos como madeira, minérios e outros insumos. E o pilar social. Este pilar, ele avalia como a empresa trata as pessoas. E as perguntas-chave desse pilar são: relações trabalhistas, qual a rotatividade da empresa? O ambiente é seguro? Taxa de acidentes? A liberdade sindical e negociação coletiva? Diversidade e inclusão, qual a composição da força de trabalho por gênero, raça e idade? E nos cargos de liderança? Há políticas afirmativas, programas de inclusão para grupos subrepresentados. Nos direitos humanos, a empresa tem políticas para prevenir o trabalho infantil e análogo à escravidão em sua cadeia? Como lida com comunidades tradicionais e povos indígenas impactados por suas operações? Saúde e segurança. Além do mínimo legal, a empresa investe em programas de saúde mental, ergonomia, prevenção de assédio, relação com a comunidade. Como a empresa se relaciona com as comunidades do entorno? Há investimento social privado? Os impactos negativos são mitigados e compensados? E, por último, o pilar da governança. Este pilar, ele vai avaliar como a empresa é administrada. É como se fosse a ética em forma de processo. E as perguntas-chave desse pilar são: composição do conselho de administração. O conselho tem membros independentes? Há diversidade? Os conselheiros têm mandatos definidos? Estrutura de compliance. A empresa tem uma área de compliance estruturada com autonomia e recursos? Há um código de ética eficaz e um canal de denúncias funcional? Transparência fiscal. A empresa paga impostos de forma justa? Publica relatórios país a país, no caso de multinacionais? Remuneração de executivos. A remuneração dos altos executivos está atrelada a metas de longo prazo e a indicadores? Ou apenas a resultados financeiros de curto prazo? Então, combate à corrupção. A empresa tem políticas robustas de combate à corrupção? Audita seus intermediários e parceiros de negócios? Né? Então, a ESG, ela não é uma invenção de atividades de ativistas ou acadêmicos. Ela é uma demanda concreta no mercado e ela é impulsionada por múltiplos atores. Nós temos os investidores. Os maiores fundos de investimento do mundo declararam publicamente que o ESG é parte integrante de sua análise de risco e retorno. Então, eles sabem que empresas com boas práticas são mais resilientes, têm menor custo de capital e apresentam melhor performance no longo prazo. Então, fundo com trilhões de dólares sobre gestões simplesmente deixaram de investir em empresas que não atendem a critérios mínimos de sustentabilidade. E os consumidores?
As novas gerações, pessoal, os millennials e a geração Z, são consumidores mais conscientes, vocês sabiam? Existe uma pesquisa, essas gerações, os millennials e a geração Z, eles pesquisam, né, eles têm mais interesse na origem dos produtos, eles boicotam marcas com más práticas e estão dispostos a pagar mais por produtos e serviços de empresas que estão alinhados com seus valores. Uma pesquisa da Nielsen mostrou que 73% dos consumidores globais mudariam seus hábitos de consumo para reduzir o impacto ambiental. E os colaboradores? Os melhores talentos querem trabalhar em empresas com propósito. No mercado de trabalho competitivo, a reputação ESG da empresa é um fator decisivo na atração e retenção de profissionais qualificados. Ninguém quer dedicar 8, 10, 12 horas por dia a uma empresa que polui o planeta ou explora pessoas. E os reguladores? Governos ao redor do mundo estão criando exigências legais cada vez mais rigorosas em matéria ambiental e social. A União Europeia, por exemplo, aprovou uma diretiva que obriga grandes empresas a reportar informações detalhadas sobre sustentabilidade. No Brasil, o Banco Central e a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, têm avançado em exigências relacionadas a riscos climáticos e sociais. E as comunidades e sociedade civil? Comunidades impactadas, ONGs e movimentos sociais têm cada vez mais voz e capacidade de mobilização. Campanha nas redes sociais podem expor rapidamente más práticas e colocar empresas na berlinda. E síntese, vamos lá. Desafios e o papel do RH como guardião, como nós citamos. Calma que hoje a aula está se estendendo um pouquinho, mas nós já estamos caminhando para o fim, tá? Vamos agora fazer uma amarração final, conectando tudo o que vimos com os conceitos da primeira aula. A ética, a cidadania e a responsabilidade social, pessoal, são os principais combustíveis para uma cultura organizacional forte, positiva e adaptativa. Uma cultura baseada na ética gera um ambiente de confiança, respeito e segurança psicológica. As pessoas sabem que podem contar com a verdade, que serão tratadas com justiça e que não serão punidas por falar abertamente. A prática da cidadania fortalece o senso de pertencimento e o orgulho de fazer parte daquela empresa. As pessoas se sentem valorizadas não apenas como recursos, mas como cidadãos com direitos, deveres e voz ativa. A responsabilidade social, ela conecta o trabalho individual a um propósito muito maior. Então, as pessoas não vão para o trabalho apenas para bater meta ou ganhar salário. Elas vão porque acreditam que estão contribuindo para algo que faz a diferença no mundo. Então, quando uma empresa vive esses valores, o clima organizacional tende a ser mais saudável. Os indicadores de satisfação sobem, o absenteísmo cai, a produtividade aumenta, a inovação floresce. Então, por outro lado, a falta de ética e a negligência social, elas criam climas tóxicos, né? Ambientes marcados pelo medo, pela desconfiança, pela competição predatória, pela desmotivação que corroem a cultura de dentro para fora, levando aos altos índices de rotatividade, de adoecimento que vemos em muitas organizações e que, infelizmente, vivenciamos muito no nosso dia a dia. Então, é importante também olharmos para os desafios que tornam essa agenda particularmente complexa de hoje. Então, diante disso tudo, pessoal, deixa eu ver aqui como nós estamos. Estamos finalizando.
Então, diante disso tudo que nós falamos hoje, qual é o papel de vocês, futuros gestores e líderes de pessoas, né? O profissional do RH, mais do que qualquer outro, ele tem a responsabilidade de ser o guardião dos princípios éticos da organização, como eu citei mais cedo, né? Não no sentido de polícia, mas no sentido de curador da cultura mesmo. Porque o RH é quem vai selecionar e desenvolver os líderes, desenhar sistemas de recompensa, criar e monitorar políticas de diversidade, inclusão e respeito, né? Vai garantir que os canais de denúncia sejam confiáveis e que as investigações sejam justas, né? Vai promover treinamentos constantes e principalmente vai dar o exemplo, tá? Então, para concluir essa aula, essa nossa jornada de 4 encontros, eu quero deixar uma reflexão final para vocês. Ao longo dessas aulas, nós vimos técnicas, processos, estratégias, modelos, aprendemos sobre recrutamento, desenvolvimento, remuneração, planejamento, tomada de decisão, e tudo isso ele é muito fundamental, mas nada disso se sustenta sem um alicerce ético sólido. Então, uma empresa pode ter os melhores subsistemas de RH, planejamento mais sofisticado e os processos mais eficientes do mundo. Mas se faltar ética, se houver um escândalo de corrupção, se ela for flagrada desrespeitando o meio ambiente ou explorando seus funcionários, todo esse edifício vai acabar, vai desabar. A história está cheia de exemplos. Empresas gigantes, líderes de mercado com décadas de história que ruíram em questões de dias ou semanas por causa de um escândalo ético. Então, a confiança, uma vez perdida, ela é extremamente difícil de recuperar. Ética, cidadania e responsabilidade não são enfeites na fachada de uma empresa moderna. Não são pautas secundárias ou preocupações de militante. São estruturas de sustentação. Elas são os pilares invisíveis que garantem que a organização não apenas sobreviva, mas prospere no longo prazo, construindo relações duradouras e gerando valor para todos. Então, o valor ativo mais importante, como vimos desde o início, são as pessoas. E nenhum ativo pode ser gerido com excelência, com respeito e com sustentabilidade sem uma base ética sólida. Que vocês possam, pessoal, levar isso para suas carreiras. A convicção de que o sucesso verdadeiro não se mede apenas pelo lucro do último trimestre, mas pela capacidade de construir uma organização da qual possamos nos orgulhar. Não só pelos resultados de entrega, mas pela forma como nós entregamos nosso produto ou serviço, pelo legado que deixamos para as pessoas, para a sociedade e para o planeta. Então, pessoal, gostaria de agradecer pela atenção de vocês em mais uma aula nossa de tópicos avançados. Peço desculpas, a Pro não está muito bem hoje, acabei me perdendo né, ao longo da nossa aula, mas eu sou uma pessoa que quando fica doente, parece que o cérebro não consegue produzir como nos outros dias normais. Então, eu desejo para vocês uma excelente noite, continuem seus estudos e, principalmente, coloquem em prática tudo que nós temos vistos nessas nossas aulas, ok? Espero vocês, uma boa noite, espero vocês na próxima segunda-feira para a nossa última aula da disciplina, tá bem? Beijão para vocês e até segunda.